Bom dia para você. Feliz sábado. Bendito seja o nome de Deus, porque podemos abrir a palavra e estudarmos juntos nessa manhã. Enquanto é colocado o púlpito, eu queria lhe pedir que abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos. Por favor, Romanos. E ao abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, que como cantamos agora, o céu possa se envolver conosco e pela sua graça nos ensinar. Romanos, capítulo 13. Romanos 13. Eu queria pedir, por favor, que me desse um pouquinho mais de volume para eu ouvir no microfone, por gentileza. Romanos 13. Com a Bíblia aberta em Romanos 13, eu queria lembrar o que estudamos ontem à noite. Ontem à noite, então, iniciamos falando pela graça e poder do Senhor, que quando um homem sabe que seu fim se aproxima, só as coisas essenciais vêm à tona. Estudamos uma parte da vida do Senhor Jesus, quando ele sabia, com certeza absoluta, que lhe faltava somente uma semana de vida terrena. E durante esse espaço de tempo, o Senhor Jesus tomou providências totais para que os discípulos não fossem pegos de surpresa, porque ele avisou antes o que haveria de lhe acontecer. Ele disse com todos os detalhes que ele haveria de ser açoitado, machucado, entregue. Ele disse quem o machucaria, ele disse quem o entregaria, ele disse quando entregaria e quais seriam os resultados. Ele disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, pelos próprios sacerdotes, e então ele será machucado, cuspido, açoitado e o matarão. E depois ele disse o que aconteceria no final: mas no terceiro dia ele ressurgirá. O Senhor Jesus não tinha dúvida alguma do que haveria de lhe acontecer. Ele não foi pego de surpresa, ele não foi levado para uma situação onde ele não entendia o que estava acontecendo. Ele estava em total, completo domínio de todas as coisas. E então, ao estudar a última semana de Jesus, nós entendemos como alguém que está preparado deve agir na última semana de sua vida. O nome deste programa é Para Esta Hora Você Foi Chamado, e estamos vivendo no tempo do fim. Qual deve ser a atitude de quem sabe, de quem está envolvido no tempo do fim? Por isso eu comecei o sermão nesta manhã: quando um homem sabe que seu fim se aproxima, só as coisas essenciais vêm à tona. O que Jesus fez na última semana? Com a morte à sua frente, ele chama os discípulos para perto de si e explica o seu encontro final e derradeiro e definitivo com o inimigo. Como deveriam agir e como ele haveria de agir. No entanto, hoje pela manhã, temos que entender o que o Senhor Deus pensa, o que se passa na cabeça de Deus com relação àqueles que ele deixou também para um tempo especial. Na verdade, Jesus tinha esperado 4.000 anos para aquele momento. E ele aguardava com ansiedade, tinha pressa. Porque Marcos diz que quando ele estava andando com os discípulos, ele foi à frente. E ele foi andando na frente com pressa. Pressa para quê? Pressa para morrer. Porque era o alvo de sua vida. Ele tinha certeza absoluta que era aquilo que ele deveria fazer. Não por ele, pelos seus. Por mim e por você. Romanos 13, no entanto, nos traz uma outra situação muito interessante, que tem a ver conosco, com a nossa situação agora, depois da vitória total e ganha do Senhor Jesus. Diz o seguinte, Romanos 13, verso 11 em diante, diz assim: e fazei isto, verso 11 em diante, e fazei isto, conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Continue lendo. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos com as armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, não em bebedeiras, não em dissoluções, nem contendas, nem inveja. Antes, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Leia de novo o verso 11, por favor.
E veja que coisa interessante que o Senhor Deus, usando a boca de Paulo, quer dizer para nós. Diz o seguinte: e fazem isto, conhecendo o tempo. Já é hora de despertarmos do quê? O que diz aqui? Do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Não feche a sua Bíblia, por favor. Deixa eu comentar um detalhe com você. O que o Senhor Jesus quer dizer conosco com essa linguagem tão imperativa? Não existe uma sombra de dúvidas que o Senhor Deus sabe o que está dizendo. Ele disse: ei, você aí que conhece o tempo, é hora de fazer o quê? O que Deus diz aí? Despertar do quê? Ok, então eu pergunto a você: quem é o povo que conhece o tempo? Para quem o Senhor Deus está enviando essa mensagem? Para todas as pessoas do mundo? É para todos os seres humanos essa mensagem? São eles que conhecem o tempo? Absolutamente não. Eu sou adventista há 52 anos e eu fui criada num tempo, dentro de uma igreja, onde se diz que existem pessoas que conhecem o tempo. Somos conhecidos como o povo que conhece o tempo. Será que essa mensagem seria diretamente para nós? Sim ou não? Eu creio com todo o meu coração que sim. Ela diz: ei, você aí que conhece o tempo, é hora do quê? E eu te pergunto, em que tempo estamos vivendo? Tempo do quê? Fim do quê? Não é o fim do mundo. O mundo nunca vai terminar. Essa é uma verdade clara, louvado seja Deus. Deus não criou o mundo para ser destruído, criou para ser habitado, e Ele reformará todas as coisas. Me diga em nome de Deus, é fim do quê? Do pecado, alguém disse. O que vai terminar é o pecado, amém, queridos? Deveria vir um monte de aleluias, porque eu estou cansada de pecado. Estamos no tempo do fim do pecado. E o Senhor Deus diz: ei, você aí que conhece o tempo do fim, é hora de despertar do quê? E eu te pergunto, quem se atreveria a estar dormindo no tempo do fim? O Senhor Deus diz que tem alguém dormindo, e Ele me inclui nisso. Ele diz: ei, você aí que está dormindo no tempo do fim, é hora de despertar do sono. Por quê? Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. O Senhor Jesus, na última semana de sua vida, tinha pressa, tinha urgência para fazer aquilo que tomou conta de sua vida durante 4.000 anos, e que agora não é diferente. E conosco, nós que conhecemos o tempo, o que tem tomado conta de nossa vida? Eu te pergunto em nome de Jesus, por que você nasceu agora e não há algum tempo atrás? O que Deus tinha em mente é fazer você nascer agora e não outro dos nossos antepassados. Por favor, ontem eu citei uma quantidade imensa de nossos antepassados, a lista de Hebreus 11. No entanto, eu tenho alguém mais que eu gostaria de falar, que propositalmente não falei ontem. Abra sua Bíblia no livro de Esther, por favor. Esther, no meio da Bíblia está o livro de Salmos. Antes de Salmos está o livro de de Jó. Antes do livro de Jó está o livro de Esther. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Esther e vejamos o que Deus tem ali para nós, uma mensagem muito interessante. Esther, capítulo 4. Por favor, Esther, capítulo 4. Tem algo que foi dito a respeito dela e que tem a ver conosco. Esther, capítulo 4, por favor. Alguém falou algo a respeito dela no verso 14, 4:14. Eu vou ler, meus irmãos me acompanham. Diz assim: pois se de todo te calares agora, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para um tempo como este em que chegastes ao reino? Não feche a sua Bíblia e olhe para mim. Alguém, ao conversar com Esther, que tinha uma responsabilidade tremenda na mão, a advertiu de um negócio interessante. Disse para ela: Esther, se você se calar agora, eu tenho certeza que socorro vai vir de outro lado, mas você e sua casa vão perecer. No entanto, quem sabe se não foi para esta hora que você foi chamada? Eu não sei se eu estivesse lá, com a urgência que temos no tempo de hoje, eu teria dito isso para minha irmã Esther. No entanto, tem uma outra pessoa na Bíblia que não tinha dúvida, ela tinha certeza. Abre a sua Bíblia no livro de São João, capítulo 12. Por favor, São João, capítulo 12.
tem algo interessante para mim e para você. São João capítulo 12. Tem alguém explicando sobre o tempo em que ele próprio estava vivendo. É o Senhor Jesus. São João 12, por favor, versículo 27, diz assim. São João 12, 27. É Jesus falando aqui. Olha o que ele diz. São João 12, 27. Agora o meu coração está angustiado. E que direi? Pai, salva-me desta hora. Mas agora olha o que ele diz aqui. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Agora olhe para cá, por favor, em nome de Jesus. Não feche a sua Bíblia. Esther ouviu uma comunicação de uma dúvida a respeito do tempo e do trabalho que ela haveria de fazer. No entanto, Jesus não tinha dúvida alguma. Para Jesus, o Senhor Jesus deixou claro dizendo: foi precisamente para esta hora que eu vim. A minha pergunta para você é: você sabe por que você está vivo essa hora? Exatamente no tempo do fim? Você sabe por que o Senhor Deus não chamou outros antes de você? Por que trouxe você com a idade que tem, com a situação financeira que tem, com a cor que tem, no país em que você vive? Ontem à noite eu citei que o Senhor Deus não te deixou escolher algumas coisas, e com o gênero que você tem. Por exemplo, o Senhor Deus não te deixou escolher o país que você haveria de nascer. Isso é escolha de Deus. Não te deixou escolher seus pais. Isso é escolha de Deus. Não te deixou escolher sua cor. Isso é escolha de Deus. E não deixou você escolher seu sexo. Por quê? Todas essas coisas são escolha unicamente de Deus. Ele escolheu assim. Dentro do grande plano da redenção, o Senhor Deus pensou em colocar você no final com estas características. O que Ele tinha em mente. Raciocine comigo agora, por favor, para entender o que vamos falar na segunda hora. Irmãos queridos, o Senhor Deus não te escolheu para nascer no tempo de Adão. Se você tivesse nascido naquela época, teria cerca de 4,5 metros de altura. Certamente uma cabeça e uma memória fabulosa. Adão, ele via um pássaro hoje, daqui a 500 anos ele se lembrava perfeitamente desse pássaro. E para você entender melhor do que eu quero dizer, a limitação de nossa raça é tamanha, é tão grande, é tão gigante, que nós não temos nem ideia e nem imagem em nossa mente de quão ruim é, exatamente por nossa limitação. Do que eu estou falando? Para eu lembrar de alguma coisa de minha própria vida, eu preciso recorrer a alguns recordes, alguma coisa que eu tenha notado, ou que alguém tenha visto a respeito de minha vida. Mas qualquer ser que mora no céu, qualquer um deles, eles na hora que uma situação é passada na frente deles, eles sabem dizer, sem precisar recorrer a momento algum, é como se aquele assunto estivesse na frente deles, naquele exato momento, mesmo que tenha acontecido há 2, 3 milênios atrás. Eles não têm problemas de memória, nenhum. Se você estivesse vivendo há 6.000 anos atrás, no tempo de Adão, você seria um super-homem e uma super-mulher. Você teria todas as capacidades, mas já naquela época, haviam 2 grupos. Senhores, nós temos hoje 40.000 religiões no mundo, mas ainda temos 2 grupos. Já havia naquela época. Quais 2 grupos? O povo que segue o assim diz o Senhor e o povo que segue o assim eu penso. Naquela época já haviam esses 2 grupos. Um grupo que seguia o assim eu penso, com toda liberdade. O grupo que seguia Caim. E também já havia naquela época o grupo que seguia Adão e seus descendentes. Me diga uma coisa em nome do Senhor Jesus, pelas concepções que você tem agora. Se você vivesse na época de Adão, qual dos 2 grupos você seguiria? Quem é você na história de Deus? Na verdade, o que eu estou tentando mostrar, na verdade, o que a palavra de Deus mostra, na verdade, o que essa Bíblia ensina, a Bíblia que você tem na mão, não é somente a história dos meus antepassados ou dos seus, é a história de Deus. E nós entramos na história de Deus com nossas características pessoais, como gente que o Senhor Deus veio salvar, como gente que o Senhor Deus nem olha se nós temos esta ou qualquer outra qualidade, porque nossas qualidades não fazem diferença alguma para o Senhor. Ele é especialista em gente fracassada. Aliás, a especialidade de Deus é a especialidade em gente miserável. E eu fico muito feliz por isso, porque eu tenho chance. Bendito seja o nome do Senhor. No entanto, esse Deus eterno nos inclui em sua história.
Me diga quem é você na história de Deus. Você não nasceu no início. Eu vou te levar para 1656 anos após Adão. O ano 1656 da Terra. Se você vivesse naquela época, neste ano, não no ano 2015 após Jesus, no ano 1656 após Adão. Se você estivesse vivendo nessa época, você teria passado toda a sua vida ouvindo este som. De manhã até a noite. Que tempo era esse? Que tempo era esse, senhores? Noé. Me diga em nome do Senhor Jesus. Se você vivesse na época de Noé e visse um homem de 500 anos de idade entrando na sua igreja e dizendo que o mundo haveria de acabar, que todos os seres humanos haveriam de morrer por algo que cairia do céu chamado chuva, nunca havia chovido. E que esta chuva que iria cair do céu iria inundar tudo. E você visse esse homem de 500 anos dizendo que ia gastar tudo que tinha para construir um grande negócio que ele chamou de arca. Naquela época nunca tinha havido um só barco. Aliás, senhores, deixa eu comentar um detalhe com os senhores. Deve ter sido muito difícil ser esposa de Noé. Porque o Senhor Deus chamou a Noé, pediu que ele fizesse isso e não falou com a esposa dele. Sobre isso vamos falar, se Deus quiser, amanhã cedo. Por que algumas coisas são faladas somente para um homem? Por que não são faladas para nós, mulheres? E o Senhor Deus, em sua didática de família, chamou Noé e disse: Noé, para você, meu filho, eu vou falar, e você vai fazer uma grande arca, e você vai dividir em compartimentos, e então eu vou derrubar e estraçalhar o mundo inteirinho. Deixa eu comentar um detalhe com você agora. O Senhor Deus mandou Noé fazer a arca, e não deu um centavo para ele. Com que dinheiro Noé construiu a arca? Responda em nome do Senhor Jesus. Posso ser bem honesta? Bem honesta. Quando você acredita realmente na missão, você investe tudo que você tem. Noé acreditava 100%. Ele não tinha uma gota de dúvida. E eu me recuso a pensar que em algum momento as dúvidas de Noé foram maiores do que sua convicção. Porque Noé tinha tanta certeza que eu imagino o dia que ele chegou para a mulher dele: agora nós vamos morar dentro da arca, querida. Acabou tudo. Me diga, se você estivesse vivendo na época de Noé, você teria entrado na arca? Você teria acreditado nele? Numa sociedade como a nossa, que não acredita em cabelos brancos? Eu sei disso porque minha cabeça está inteirinha branca. Me diga, por favor, em nome de Jesus, se você acredita. Se é nisso que você depõe a sua confiança. Se quando alguma coisa sai fora da tua lógica perfeita, qual é a tua maneira de agir? Por favor, quem é você na história de Deus? Agora eu preciso lembrar um detalhe para os meus irmãos que vivem comigo na mesma época. O Senhor Deus deu só uma chamada para os animais, eles entraram todos na arca, de uma vez só. 120 anos chamou os seres humanos. Os chamou, implorou e pediu. E no entanto, 120 anos não foram suficientes. E o meu Senhor Deus já está nos chamando há 6.000 anos. Há 6.000 anos o Senhor Deus tem mandado um após outro, falando e dizendo aquilo que precisamos ouvir para estarmos preparados num tempo como este, e que não tem a menor chance de não acontecer. Mas você não nasceu na época de Noé. Vou passar avante. Vou te levar para 400 anos ou 500 depois de Noé. Se você, como bom adventista, bom cristão, aqui de manhã nessa igreja, se você estivesse lá vivendo 400 anos ou 500 depois de Noé, você estaria seguindo outro senhor de idade. E ele tinha um cajado na mão, uma vara na mão, com o qual ele tocou no mar e o mar abriu em dois. E então ele passou com aquele grupo tremendo, o maior distrito que eu já vi. 3 milhões de pessoas quase, andando atrás dele, e ele então caminhando no mar seco. Eu estou lhe contando a história do teu povo, que é a história do meu povo, é minha gente e tua. Isso aconteceu mesmo, é verdade, bendito seja o nome do Senhor. E esses milagres são milagres da minha família e da sua família. No entanto, do outro lado do mar, eles bateram palmas porque os egípcios morreram no mar quando tentaram entrar. Porque é assim, a bênção que é bênção para um não é bênção para outro. Essa é uma verdade. O mar estava aberto, no entanto engoliu quem não estava preparado para aquela situação.
quem não tinha a crença certa. E do outro lado, batendo palmas, aquele povo alegre, feliz, dizendo: bendito seja o nome do Senhor. Mas este povo, quando o Senhor Deus desceu do céu uma quantidade tremenda de maná, este povo que bateu palmas, esse povo que estava feliz, que é o meu povo, falou um negócio tremendo a alguns dentro deles. Me diga uma coisa em nome de Jesus: a comida que desceu do céu, o maná que desceu do céu, era comida vegana, sim ou não? Sim ou não, senhores? Sim. No entanto, aquela comida vegana foi vista como por alguns. Eu sei que você está aí sentado dizendo: ih, lá vem ela falar disso. É claro que eu tenho que falar. Eu não vou suprimir essa parte da mensagem. É sua e minha. Me diga em nome do Senhor Jesus Cristo: teve alguns que reclamaram da comida vegana, sim ou não? Quem eram eles? Por favor, em nome de Jesus, pelo apetite que eu tenho hoje ou que você tem, se estivéssemos lá, teríamos reclamado? Por favor, em nome de Deus, veja quem é você e quem somos nós. No fundo, eles estavam no momento do término de sua história. Alguns deles morreram, não passou 40 anos. O que é 40 anos? Eu tenho 52. Eles viveram 40 anos, todos eles morreram no deserto, não sobrou um só. Irmãos, isso é uma quantidade tremenda de gente para morrer. Só sobraram seus filhos. E no entanto, houveram outros que fizeram um negócio terrível. Miriam um dia olhou para Moisés e disse assim: você pensa que Deus só fala através de você? Também fala através de mim. Ficou leprosa inteirinha. E houve alguns que se envolveram com ela, falando mal da igreja. Eu te peço em nome de Jesus para você me responder. Se você estivesse lá, quando Miriam fez o grupinho para falar mal da igreja, você teria falado também? Como é a sua opinião? Você tem firmeza naquilo que você crê? Você tem estrutura, você tem pela graça e poder de Deus alicerce, para quando ouvir alguma coisa sair correndo e dizer: pela graça e poder de Deus, eu me envolvo para salvar, para o resgate e não para condenar. Me diga, em nome de Deus, quem é você? Você entende que nossa liderança, que nossa igreja são homens como nós? Você se lembra o que o povo de Israel tinha que fazer com os braços de Moisés numa guerra? O que era que os membros tinham que fazer com os braços de Moisés? Enquanto os braços estivessem levantados, a guerra era... eles ganhavam a guerra, sim ou não? Mas quando os braços cansavam, quem que tinha que levantar os braços? Responda, em nome de Jesus, responda, você sabe. Quem que tinha que levantar os braços? Irmãos! Qual é a nossa posição? E às vezes eu me pergunto: Senhor, por isso que eu comecei ontem à noite e hoje de manhã com a mesma retórica. O Senhor Deus me escolheu para ser mulher. O Senhor Deus me escolheu para estar onde eu estou. Certamente, eu não tenho dúvida alguma. O Senhor não me chamou para ser líder da igreja. E ponto final. Por que será? Por quê? Qual é a minha posição? O que eu estou fazendo aqui no meio dessa igreja da qual eu faço parte? Irmão, se nós estivéssemos lá, que parte desempenharíamos nessa história que está na sua Bíblia e na minha? No entanto, não nascemos na época de Moisés. Vou te levar para 1000 anos depois de Moisés. 1000 anos depois de Moisés aconteceu outro fato interessante. Eu estou aqui observando os irmãos, como vocês sabem, eu moro no Pernambuco. Eu não sou pernambucana nem meu esposo. Escolhemos aquele lugar do mundo em função da necessidade daquele lugar. E a nossa necessidade por escolher aquele local foi para que pudesse fazer uma escola. E nessa escola, então, trabalhar para termos missionários para mandar para os locais sem presença adventista. E então escolhemos esse espaço, fomos na associação, não trabalhamos sozinhos. Fomos à associação e pedimos: vocês querem que faça esse trabalho? E no entanto, todo o trabalho que fazemos é dirigido pela associação local e a União Nordeste Brasileira. Agora deixa eu comentar um detalhe. Não moramos aqui, moramos no Pernambuco. E durante a semana, final de semana eu estou pregando fora, mas durante a semana eu estou trabalhando com pessoas com um rosto diferente do seu. Eu quero dizer para você que eu cheguei aqui hoje de manhã e ontem à noite eu vi que você se alimentou muito bem. Você tem rosto de quem se alimentou direitinho, e eu tenho irmãos e irmãs muito bonitos. São bem alimentados, com um rosto que mostra que tem cultura. Você sabia que uma tua maneira de olhar mostra o que você tem dentro de você? Nós mostramos o que somos, a nossa maneira de observar, pela maneira, aliás, vamos tratar disso amanhã cedo. Amanhã cedo é que é o dia de trabalhar nisso. Mas irmão, olha aqui o que eu vou te falar.
O povo com quem eu trabalho durante a semana é um povo muito simples. Eles mal sabem ler. Eu vou repetir outra vez. Eles não sabem ler. Às vezes damos estudos bíblicos ali e eles recebem uma Bíblia no final sem saber ler. Esses dias eu recebi um rapaz que tinha acabado de ser batizado, não sabe ler, mas entendeu a mensagem adventista. E ele chegou lá em casa e disse: irmã Maísa, por favor, responda esses estudos bíblicos aqui que a senhora me deu de presente. Eu falei: por que você quer que eu responda? Ele disse: porque eu quero dar estudos bíblicos. Eu falei: tá bom. Aí eu comecei a responder os estudos bíblicos. Eu disse: mas como você vai fazer? Ele disse: eu não sei ler, mas eu vou na casa de alguém que sabe ler e eu vou mandar ler. Se for igualzinho que a senhora me disse, eu vou dizer: tá certo. Me diga, querido irmão, me fale, qual é o impedimento que temos? Qual é o impedimento? Qual é a coisa que nos barra? O que é que diz, vai até aqui, daqui adiante não mais? Me diga em nome de Jesus. Mas eu preciso comentar uma coisa com você. Você é muito diferente do povo com quem eu trabalho. Se você vivesse 1000 anos, 600 anos antes de Jesus nascer, se você vivesse lá nessa época, depois de Moisés, você, assim como eles, fariam parte do povo adventista. No entanto, Nabucodonosor teria entrado no meio do teu povo. Te assusta agora o que eu vou te dizer. E teria levado um grupo lá para a corte babilônica. Que grupo ele teria levado? Os feios ou os bonitos? Responda, por favor. Teria levado você? Sim ou não? Sim. Entre você e os de lá? Certamente, eu não tenho dúvida nenhuma. Se você visse o que eu visse, você ia me entender. Mas levaria você. Agora você está lá na corte babilônica. E então está passando pelas mesmas dificuldades que nossos 4 irmãos. Qual era o nome deles? Tá, vamos dizer os nomes adventistas. Daniel, Misael, Ananias e Azarias, ok. Olhe para cá agora que essa parte é importante. Você está lá na corte babilônica. Você está na frente daquelas pessoas e colocam na sua frente, em Daniel capítulo 1, uma mesa tremenda. E esta mesa que colocam na sua frente tem algumas coisas que você não pode fazer uso delas. Me diga, qual teria sido a sua parte? E para você entender bem do que eu quero dizer, em nome de Jesus, não tinha só 4 irmãos nossos lá. Tinha muita gente, porque só 4 nomes apareceram. Se você estivesse lá, qual teria sido a sua atitude? Quem é você na história de Deus? Que parte você tem desempenhado na história de Deus? Porque Deus não te levou para a época de Daniel. Porque o Senhor Deus não te escolheu para viver naquela época. O que Ele tinha em mente? Lá no início, o Senhor Deus diz: aqui fica Adão. E Ele então olha, porque Deus conhece o início, presta atenção, tanto quanto conhece o fim. Deus conhece o fim desde o princípio. Ele de lá do início sabia olhar lá para o futuro e dizer: Maísa vai nascer naquela época. Por que Ele decidiu que eu nasceria lá e não agora? Me diga em nome de Jesus Cristo, você não nasceu na época de Jesus? Jesus não permitiu que você nascesse e estivesse caminhando por Jerusalém, atrás dos pés empoeirados de Jesus. Jesus não deixou você nascer na época dos discípulos após Jesus subir ao céu. Não permitiu que você nascesse na época em que a igreja do Senhor estava crescendo e sendo perseguida. Não permitiu que você fosse levado aos coliseus para ser comido por um leão. Deus não permitiu que você nascesse durante a Idade Média. Deus não permitiu que você nascesse na época de 1844. O Senhor Deus não tinha isso em mente. Não permitiu que você nascesse há 100 anos atrás. Por quê? O Senhor Deus te escolheu exatamente para o tempo do fim. O que Ele tinha em mente? Me diga qual é o tempo mais importante da história de Deus. Irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma. O tempo mais importante da história de Deus, o que Ele mais anseia, o que Ele mais quer, e que Ele está esperando, é a finalização de tudo isso. E Ele deixou para a hora do final. Quem? Me diga. Entre homens como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, ou qualquer outro que eu possa lhe dizer o nome, qual que você acha que desempenharia melhor o papel no fim? Responda em nome de Jesus. Pela graça, pelo poder de Deus, me entenda a minha pergunta. Qual é o tempo pior, o tempo de Adão ou agora? Sem dúvida.
Você não precisa ser expert em nada para ter essa certeza. Qual é o tempo pior? O tempo de Noé ou agora? Agora, irmãos. Qual é o tempo pior? O tempo de Moisés ou agora? Qual é o tempo pior? O tempo lá da época em que Jesus esteve aqui ou agora? Irmãos, estamos vivendo na pior hora da história da terra. Mas a boa notícia é, você está no meio disso, envolvido, enredado nisso em cada milímetro. E o mais interessante, abra bem seu ouvido que essa frase você tem que ouvir. O mundo inteiro precisa do que você tem. E quando eu penso nisso, eu não consigo ficar quieta. O planeta inteiro, 7 bilhões de pessoas no planeta, necessitam do que você ouve cada manhã, cada quarta-feira, aquilo que você lê todas as manhãs na sua escola sabatina, aquilo que você estuda no seu ano bíblico, aquilo que você se envolve por estudar, aquilo que você tem de graça e que tem que recebido nessa igreja o tempo inteiro. Me diga em nome de Jesus, por que você? Quem parece que teria feito um trabalho melhor? Abraão ou nós? Imagine Abraão, pai da fé, entre nós. Estamos construindo essa igreja, reconstruindo. O que ele diria sobre isso? Você acha que ele colocaria alguma areia no meio? Que quando alguém dissesse, vamos fazer, o que você acha que ele ia dizer? Não, não vai dar certo. Você acha que ele falaria assim? O pai da fé, me diga. Comente, tente imaginar um homem equilibradíssimo como aquele em nosso meio. Agora imagine José. Nossa, eu fico imaginando José entre nós. E José, um jovenzinho, o universo todo olhando. E ele chega lá para uma senhora não bem qualificada, que o envolvia, passava noite e dia incomodando ele, e disse assim, olha aqui minha senhora, não é porque eu não quero não, mas meu Deus não, e eu não faria isso contra o meu Deus. Me diga em nome de Jesus, quem que você acha que faria mais diferença? Um jovem como José ou nós? Por que que o Senhor Deus escolheu ele para dormir o sono da morte e eu estar viva? Você não acha que o grande general das guerras, aquele que nunca perdeu uma batalha, não parece que ele errou? Quem que deveria ser colocado na hora mais difícil, os fracos ou os fortes? Quem que você escolheria se você fosse um general de guerra? Soldado fraco ou soldado forte para o final? Responda em nome de Jesus. Forte. Então por que que Deus escolheu os fracos? Eu não preciso te perguntar quem que é mais forte, quem que é mais fraco. Eu não tenho dúvida nenhuma que você entende o que eu quero dizer. Porque nós e não eles. Irmãos queridos, a boa notícia é a seguinte, abra bem seus ouvidos em nome de Jesus. E para isso, pela graça e poder de Jesus, eu preciso comentar uma coisa com você. O Senhor Deus escolheu os soldados mais fracos da história, os mais limitados, os mais cheios de defeitos e misérias, aqueles que não conseguem em tempo algum fazer as coisas exatamente como o Senhor Deus pedia. Aqueles que tinham angústia e que teriam angústia em seu coração todo o tempo, que hoje ouviriam um negócio, tomaria decisão daqui a 4, 5 dias e ia mudar de história de novo. Essa gente que estaria capengando, claudicando em todo lado. Te assusta agora o que eu vou falar. Sabe por quê? Abra bem seu ouvido. O Senhor Jesus não está em busca de vitória. O Senhor Jesus já venceu, senhores. O Senhor Jesus não precisa de mim e de você para vencer nada. Ele já venceu, senhores. Não existe a menor chance de Jesus perder. Ele já venceu. Assim como não existe a menor chance de Satanás ganhar. Ele já perdeu, senhores. Satanás não tem a menor chance de vencer absolutamente nada. E eu queria que você começasse a entender que o Senhor Deus, quando chamou a mim e a você e colocou-nos perante o universo de todos os seres celestiais, os seres mais fracos de toda a história, nos chamando para essa hora, a hora em que qualquer general de guerra não chamaria soldados fracos. Deus não está arriscando o seu reino, chamando você e eu. Por isso que ontem à noite eu disse que quando as coisas saem e escorrem por nossos dedos, não escorreu pelos de Deus, Ele está no controle. Completo, inteiro, total. Deus escolheu soldados fracos, porque Ele vai provar para o universo todo que mesmo com soldados fracos, Ele ainda vence. E Ele não te chamou para você ajudá-lo, Ele chamou para você participar da vitória dEle. Isso é tremendo, isso é grande.
isso é único, isso é presente. E quer que eu te diga uma coisa? Ele nem me consultou para me dar essa glória. Ele não me consultou e perguntando: Maísa, você quer viver em que época da história? Não, ele me deu de presente e escolheu isso. Sabe por que eu sei que ele escolheu? Você não é obra do acaso. O Senhor Deus escolheu para você nascer, sim ou não? Sim. Qualquer pessoa sabe que dos bilhares de possibilidades foi você que veio. Olha que honra. E ainda veio neste tempo e nessa hora, que na nossa Bíblia diz o seguinte: tempo do fim. Em Romanos, aqui em Romanos capítulo 13, o Senhor Deus diz: você que nasceu no tempo do fim. Amém, senhores? Agora me diga qual, em nome de Jesus, deve ser a nossa posição. Posso comentar uma coisa com você muito séria? Nenhum ser humano da terra passará pela tribulação qual nunca houve desde o início do mundo até agora. Será um tempo diferente, sim ou não? Sim ou não? Claro. Nunca houve um tempo como este, e nem haverá jamais, diz a palavra em vários lugares. Portanto, o povo que vai viver nessa época enfrentará situações que outros atrás não enfrentaram, sim ou não? Sim. Outra coisa, é-nos dito que o segundo derramamento do Espírito Santo será maior do que qualquer outro, que deixará a época do Pentecostes desse tamaninho. Me diga, como o Espírito Santo vai trabalhar? Ele já trabalhou alguma vez nessa vida? Em cima de quem que ele vai trabalhar, senhores? Você tem ideia o que é ser envolvido pelo Espírito de Deus, do Deus eterno, vencedor, aquele que não perdeu nenhuma batalha, que tem tudo sob controle? Me diga em nome de Jesus, você sabe o que significa isso? Pela graça e pelo poder do Senhor, o Senhor Deus fará isso com você e comigo, se você quiser. Você quer? O Senhor Deus quer, já está provado. Ele te chamou. O Senhor Deus quer, Ele trouxe você à vida. Agora você, qual é a sua parte em nome de Jesus? Me diga o que nos sobra, se Ele já não fez tudo. O que sobra para nós? Em nome do Senhor Jesus, aí está um negócio interessante. Volte em Romanos 13. Por favor, em nome de Jesus, volte, porque a palavra de Deus tem que responder para nós. Romanos 13, em nome de Jesus, espere, preciso lhe dizer um negócio interessante nesses 10 minutos que nos faltam. Senhores, o Senhor Deus não terminar a história do mundo como um fracassado. Não pense que nós entendemos melhor do que Ele, que Ele precisa do nosso empurrão. Eu vou repetir de novo o que eu estou dizendo. O Senhor Deus não precisa do nosso empurrão para fazer dar certo alguma coisa nesse planeta. Ele é Deus. E sendo Deus, Ele é Deus. Deixemos Ele ser Deus. Entendamos que somos a parte mais sensível de toda a história do universo. Mas o Senhor Deus, em sua misericórdia, nos deu ainda algumas escolhas a fazer. Romanos 13, verso 11 em diante, tem uma mensagem declarada, aberta e clara para nós. E fazem isto, é uma mensagem imperativa. E fazem isto, conhecendo o tempo. Já é hora de despertarmos do... Irmãos, qual é a nossa parte? Despertarmos do quê? Do sono. Isso é muito claro. Agora, quem disse que nós estamos dormindo? Fui eu? Fui eu que disse isso, senhores? Quem disse, senhores? Agora eu pergunto para você honestamente, você percebe isso na sua própria vida? Não generalize com a igreja toda. Não é nosso dever generalizar a respeito da vida alheia. Me diga sobre a sua. Você sente que isso acontece contigo? Sim ou não? Se isso acontece contigo, essa parte foi escrita para você e para mim, porque eu sinto isso com relação à minha vida. Agora continua. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Agora veja as orientações para esse tempo. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos com as armas da luz. Irmãos, o que são obras das trevas que temos que rejeitar? Isso temos que ver. Por quê? Porque há alguém roubando a nossa vida. Há alguém assaltando. A cada década eu vejo Satanás roubando um pouco da nossa verdade. Irmãos queridos, e nós aceitamos. Em nome de Deus, me diga o que são obras das trevas que temos que dizer não para elas. Nós não somos deste mundo. Ontem à noite estudamos que somos de onde? Da cidadania, temos cidadania celestial. O Senhor Deus nos vê de uma maneira. Sabe como é que o céu nos vê? Está escrito em Isaías 58. Como é que o céu nos vê? Reparadores de
Reparadores de quê, irmãos? Reparadores de brechas. Que brechas que temos que reparar? Aí você vai me dizer, é o sábado? Sim, certamente é o sábado. Quais outras? Em nome de Deus, quais são as obras das trevas que precisam ser retiradas da nossa vida? Avante, verso 13. Andemos honestamente como de dia. Agora vem uma lista de 6 coisas. Não em glutonaria. Por que aqui é falado glutonaria no início? Não em bebedeiras. Nossa, eu me preocupo com isso. Para quem será que está sendo dito isso? Não em orgias. Não em dissoluções, contendas ou invejas. 6 itens o Senhor Deus achou por bem deixar para a nossa geração. Quais são estes itens que precisam ser tirados da nossa vida? Ainda dá um conselho: antes, revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em sua concupiscência. Irmão querido, em nome de Jesus, presta atenção. Amor, Harriet Tubman, por favor, urgente, deixa eu dizer uma coisa a você. Queridos irmãos, Deus não terminará a obra deste planeta como um fracassado, porque Ele nunca foi. O Senhor Deus não precisa usar sua força contra o diabo. Se Deus usasse sua força contra o diabo, nem haveria combate, porque a desigualdade é imensa. Ele prefere usar seu caráter, irmãos queridos, e Ele quer provar isso diante do universo, seu caráter. E Ele conseguiu isso. Alguém de nós tem dúvida que o pecado é ruim? Responda em nome de Jesus. Veja quanta miséria. Irmãos queridos, nós somos aquilo que fazemos repetidas vezes. E nós temos que começar a pensar nisso. E eu acredito numa coisa com todo o meu coração: os valores só não se perderam porque ainda existe você. Esse mundo acabou mesmo. Eu não tenho dúvida que esse mundo entrou em colapso total. Deus estava certo. Tudo faliu nesse planeta. Sabe o que faliu, senhores? A educação faliu. Faliu ou não faliu, senhores? Faliu. Não, quem faliu não foram os professores, foi a educação. A medicina faliu, senhores. As doenças nos venceram. Estamos com 96% das doenças sem cura. E eu me assustei com essa estatística terrível. Eu fiquei impressionado, eu falei, meu Senhor, onde estamos? Deus estava certo. Ele disse que nenhum de nós tem solução para absolutamente nada. A política faliu. Só existem promessas, senhores. A única coisa que vai resolver esse planeta é o teu Deus, é o teu Pai e meu Pai. E ponto final. O que mais você quer que eu diga que faliu? Faliu tudo. Então, em nome de Jesus, levante a sua cabeça. A única coisa que não vai falir, que não tem como falir, é a igreja de Deus. E você já está dentro dela. Agora, qual é a sua parte nisso? Dê uma olhada nessa mulher aí. Você conhece Harriet Tubman? Pode colocar, por favor, meu bem. Alguma vez você já ouviu falar dessa mulher? Harriet Tubman, ela é uma africana com nome inglês. Ela era uma escrava com nome inglês. Ela disse um negócio interessante que ficou marcado e me chamou muita atenção. Ela disse: eu libertei 1000 escravos, teria salvado mais 1000, libertado mais 1000, se eles soubessem que eram escravos. Em nome de Deus, você entendeu a frase dela? Por que ela está dizendo isso? Irmãos queridos, prestem atenção no que eu vou dizer. Você tem que saber quem é você. Quem é você em nome de Jesus? Que parte você desempenha no universo celeste? Quem é você dentro do plano da redenção? Quem é Deus dentro do plano da redenção? Não saber quem é você faz muita diferença. E sabe como é que eu te vejo? Reparador de brechas. Sabe como eu te vejo? Gente escolhida por Deus para os últimos dias. Sabe como eu te vejo? Como irmãos meus que vamos viver para sempre, pela eternidade toda. É verdade mesmo que o céu existe. É verdade mesmo que Jesus está voltando. É verdade mesmo que você pode viver para sempre. Então, em nome do Senhor Jesus, eu clamo e digo a você: você acredita nisso? Você acredita nisso de verdade? Quanto tem empenhado? Posso comentar uma coisa com você? Abra bem seu ouvido. Você daria a vida pelo que acredita? Você daria a vida pelo que você crê? Você se entrega de verdade pelo que crê? Quanto do que você tem e é, você tem dado pelo que acredita? Noé entregou tudo. Moisés também. Jacó nem se fala.
Daniel arriscou a sua própria cabeça. José, meus senhores, tomou uma posição que teve que sair sem uma peça de roupa. Meus irmãos, deu uma olhada para a situação de Esther, chamou seus irmãos e pediu que orassem. E eu vou dizer para você, não sem problemas. Todos esses que eu te digo venceram, não sem problemas. Eu não vou enganar você, você vai ter um monte de problemas, mas o Senhor venceu. Você vai ter um monte de angústia, mas o Senhor venceu. Você vai ter um monte de problemas, tais como nenhum outro teve na história da terra, mas o Senhor venceu. E quem te chama é fiel. Eu vou terminar o sermão dessa manhã com a seguinte mensagem: aquele que começou boa obra em vós, há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Agora te assuste. Você aceita? Só sobra para nós uma palavra, uma só. Você aceita? Você quer? Você não é dessa terra. Você não tem que viver como aqui, com esse mundo fracassado. Você não é fracassado. Você é do céu, reparador de brechas. Então o que falta fazer em você? Eu vou cantar um hino agora. E eu disse que eu ia fazer um apelo novamente hoje de manhã. E eu tenho um apelo a fazer para você. Para esta hora você foi chamado. Então, em nome de Deus, quer tomar a sua parte? Quer que Deus fale com você? Quer que o Senhor Deus se posicione na sua vida? O Senhor Deus já fez tudo o que precisava. O que é que Ele vai fazer com você agora? Então, pela graça e poder de Jesus, ao ouvir esse hino, tome a sua posição. E se você quiser, fique em pé para nós orarmos para você nesse final. Que o Senhor fortaleça você e te encha de bênção e poder. Deus abençoe você. Deus fortaleça você que já se levantou. Deus te abençoe, irmã. Deus abençoe você. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. E Deus fala, senhores. Deus fala. Não tenho nada te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. E Deus aceita você. Ele aceita. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Pensamentos, dons e bens. Irmãos, é tudo agora. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. A proposta de Deus é para sempre. Irmãos, chegamos num ponto que não haverá outra geração pela graça e poder de Jesus. Então é para sempre. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Para mim, tem outra geração? Tem, irmãos? Veja, eu só tenho essa vida para viver. Só tenho esse momento. Pense nisso em nome de Jesus. Não tenho nada te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Qual de nós tem alguma coisa que vale a pena? Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Já fomos aceitos, irmãos. Já fomos, pela graça e poder de Deus. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Esse é um apelo
apelo para essas 3 coisas, irmãos. Toma o meu coração e tudo que ele renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero para sempre servir-te por onde for. Quero para sempre seguir-te por onde for. Você tem alguma dúvida que o Senhor está nos ouvindo? Eu não tenho dúvida, eu creio nas orações que foram feitas aqui hoje de manhã. Nós pedimos a presença do Senhor e Ele está presente. Portanto, vamos orar para Ele agora. Fecha seus olhos em nome de Jesus. Amado Senhor, bendito Deus, nós te agradecemos pela aceitação em Jesus, o nosso Redentor. E te pedimos que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos mostre, que o Senhor nos direcione, que o Senhor interfira em nossa vida, nos dando exatamente o posicionamento que o Senhor espera de quem nasceu nesta hora. Eu te entrego tua igreja, meus irmãos amados, e te peço pela graça e poder de Jesus que nos prepare a mente e o coração, a vida, Senhor, para vivermos segundo o teu conselho. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus abençoe você.